Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Inglês é Fácil. Lesson number 8. Verb to go. Pegue seu caderno de anotações, o seu kit do curso. Talvez tenha um dicionário com o qual tenha acompanhado as aulas deste curso, se assim o é, muito bem. Comecemos por resumir o conteúdo apresentado na aula passada. Na aula passada, introduziu-se o conceito do gerúndio. O gerúndio é um modo de se expressar muito comum na língua portuguesa, muito mais usado pelo povo brasileiro. A seguir, analisemos alguns exemplos do gerúndio na língua portuguesa. O verbo fazer passa para fazendo no gerúndio. O verbo falar para falando. O verbo viver fica vivendo. O verbo ir, indo. Note que o gerúndio na língua portuguesa é formado com o acréscimo do sufixo ndo, ndó. O sufixo é formado pela letra N, D e O, formando o som ndó. Fazer passa para fazendo. Falar, falando. Viver, vivendo. Ir, indo. Na língua inglesa, temos o sufixo formado pela letra I, N e G, para formar o som ing, 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 ing. Notemos como é o gerúndio com o verbo to be, being, being. Com o verbo to do, doing, doing. Com o verbo to go, going, going. Com o verbo live, to live, living, living. Com o verbo need, needing, needing. Com o verbo speak, speaking, speaking. É desse modo como o gerúndio é formado na língua inglesa. A aula sobre a forma do gerúndio é uma aula onde aprenderemos como o gerúndio é formado com as mais diversas variações. Esta é uma aula mais adiante neste curso. Por hoje, introduzimos apenas o conceito para nos facilitar nas aulas que vão sendo apresentadas até chegarmos à aula onde se abordará do modo pleno o gerúndio na língua inglesa. Passando para o conteúdo desta aula, o verbo to go traduz-se como verbo ir. Este e a maioria dos outros verbos da língua inglesa precisam do verbo to do como auxiliar. O verbo to do é utilizado como auxiliar de outros verbos na formação de sentenças, frases negativas e na forma interrogativa. Eis a tabela da conjugação do verbo to go. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Eu vou, tu vais, ele vai, ela vai, isto vai, nós vamos, vocês vão, eles ou elas vão. Conforme mencionado, aqui requer-se a presença do verbo to do para auxiliar o verbo to go a formar uma sentença ou uma frase negativa, querendo dizer que eu não vou, ou seja, negando essa afirmação, eu preciso do verbo to do para me auxiliar ou ajudar o verbo to go a negar a frase, eu não vou. I do not go, you do not go, he does not go, porque essa é a forma em que se conjuga o verbo to do na terceira pessoa do singular. He does not go,
She does not go. It does not go. We do not go. You do not go. They do not go. Note o seguinte: o verbo to go tem uma conjugação normal semelhante à do verbo to do, porque na terceira pessoa do singular a sua forma muda e passa de go para goes. Note que aqui ele não apresenta esta variação na conjugação quando está na terceira pessoa. Isto dá-se porque esta variação passa para o verbo que está a auxiliar, o verbo to do. O verbo to do assume, a bem dizer, não é? Por assim dizer, a responsabilidade de apresentar esta variação, o does. E o verbo que está a ser auxiliado mantém a sua forma do infinitivo, a sua forma normal. Por isso é que aqui seria errado dizer he does not goes. Estaria errado. Passemos para os exemplos. Doravante, os exemplos serão interativos. Contarei com a sua participação para a sua apresentação. Para apresentar os exemplos, será também necessária a sua participação. Por isso, será necessário que pause o vídeo e traduza para o inglês as frases que vão, a princípio, surgir em português. Eu vou à escola. Sabes para onde ela está indo? Quando o marido vai ao trabalho, ela vai à sua mãe. Pause o vídeo, traduza os exemplos para o inglês, com base na matéria aprendida aqui nas tabelas. Supondo que já o resolveu, passemos para a tradução, que ao mesmo tempo é o exemplo da aplicação do verbo to go. Eu vou à escola. Como dirias, eu vou à escola? Se assim o fez, muito bem. I go to school. Do you know where is she going to? Do you know where is she going to? Sabes? Ou tu sabes? Onde está ela indo? Sabes onde está ela indo? When her husband goes to work, she goes to her mom. When her husband goes to work, she goes to her mom. Quando seu marido vai ao trabalho, ela vai à sua mãe. Se assim o fez, muito bem. Continuation, verb to go. Passemos para a forma interrogativa, a forma em que utilizamos o verbo to go numa frase que ao mesmo tempo é uma interrogação, é uma pergunta. Aqui novamente temos a presença do verbo to do para auxiliar o verbo to go, que se mantém na sua forma normal quando está a ser auxiliado. Do I go? Do you go? Does he go? Ele vai? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? Do they go? Eu vou. Tu vais. Ele vai. Ela vai. Isto vai. Nós vamos. Vocês vão. Eles ou elas vão. Aqui para aqui. Daqui para aqui. A diferença é a negação. É uma pergunta na negação. Eu vou? Eu não vou. Tu não vais. Aqui temos
Do I not go? Do you not go? Does he not go? Does she not go? Does it not go? Do we not go? Do you not go? Do they not go? Eu não vou. Tu não vais. Ele não vai. Ela não vai. Isto não vai. Nós não vamos. Vocês não vão. Eles ou elas não vão. Novamente temos exemplos interativos. Traduza as frases para o inglês. Ele não vai à escola. Ele não vai à escola. Nós iremos à escola. Nós gostamos de ir à escola. Elas gostam de ir ao cinema. Os teus filhos não vão trabalhar? Pai, nós iremos para aquele país? Estamos indo para tua casa agora. Estamos indo para a casa dele agora. Pause o vídeo, traduza e, em seguida, retome ao vídeo para comparar a sua resposta, a sua tradução com o que será apresentado na aula. Se assim o fizer, vai estar a explorar a sua memória, a sua habilidade cognitiva e perceptiva. Passemos, presumindo que assim já o fez, para a tradução, para a sua respectiva tradução. Ele não vai à escola, é uma afirmação. He does not go to school. He does not go to school. Nós iremos à escola. We will, porque está no futuro. We will go to school. We will go to school. O primeiro é we, o outro é will go to school. Nós gostamos de ir à escola. Quem utiliza as redes sociais tem facilidade em lembrar como é que se diz gostar em inglês. We like to go to school. We like to go to school. Elas gostam de ir ao cinema. They like to go to the cinema. They like to go to the cinema. Simples. Os teus filhos não vão trabalhar? Do your children do not go to work? Do your children do not go to work? Pai, nós iremos para aquele país? Dad, will we go to that country? Dad, will we go to that country? Lembre-se que, sendo que todos os exemplos estão escritos em itálico e estão avermelhados, isso presume que todos eles são constituídos por palavras que já foram aprendidas nas aulas anteriores. Dad, will we go to that country? Estamos indo para a tua casa agora. We are going to your home now. Estamos indo para a casa dele agora. We are going to his house now. Ou right now. Mas assim está correto. Lesson number 8. Ainda a mesma lição. Alphabet. 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 Talvez haja quem esteja dizendo ou exclamando, não é? Sendo que estamos na 8ª aula, é possível que alguém exclame: não acredito, só agora é que vamos estudar o alfabeto? Então, o que você aprendeu primeiro, no caso da sua língua materna? A falar ou o alfabeto?
Nós aprendemos primeiro a falar, a comunicar-se e só depois o alfabeto, quando passamos a receber lições dos nossos pais ou a ir para as primeiras classes do sistema acadêmico. Foi isso que enfatizei desde o início deste curso. Este curso se destaca pela ênfase em duas estratégias, a saber, recriar o modo como aprendemos a nossa língua materna, nossa língua nativa, e segundo, apegar-se às muitas similaridades existentes entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Então, este é o porquê de só na oitava aula estarmos a considerar o alfabeto. Uma sugestão para a fácil memorização do alfabeto é a seguinte: A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sim, melodiar o alfabeto, cantar o alfabeto. É um método muito eficaz para a fácil memorização do alfabeto. Novamente, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uma dica. Na língua inglesa, a sequência ou repetição seguida de certas letras numa palavra tem uma pronúncia específica, porém há exceções, mas são poucas. Isto quer dizer o seguinte: quando numa palavra existem duas letras iguais, uma atrás da outra, elas assumem uma pronúncia específica. Isto no caso da letra E e da letra O. Letra E e letra O. Vejamos no segundo e no terceiro caso. Mas vamos começar com um caso que não está relacionado com esta dica. A sequência das letras E e da letra A pronuncia-se I. A sequência da letra E e da letra A pronuncia-se I. Vejamos o example number 1. Freak, beast, tea, beat, hill, 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 treat, treat, pick, teach, teach, etc. Aqui temos o primeiro caso, que está relacionado com a dica acima. A repetição seguida das letras e novamente a letra E pronuncia-se I. Example number 2. Feel, feel, que significa sentir. Speed, speed, que significa velocidade. Tiff, tiff, fit, fit, bleed, bleed, see, see, seek, seek, meet, meet, be, be, keep, keep, still, still. Passemos para o terceiro caso, também relacionado com a dica dada acima. A repetição seguida das letras O e novamente O pronuncia-se U.
a repetição em uma palavra, onde aparece a letra O atrás da letra O ou à frente da letra O, uma atrás da outra, pronuncia-se U. Example number 3. Food, tool, tooth, tooth, boot, full, full, look, noon, moon, etc. Vale lembrar que há exceções, embora sejam poucas. Por hoje é tudo, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, então escreva nos comentários. Se gostou dessa aula, se aprendeu algo novo nesta aula, clique no like, no gostei. Compartilhe este vídeo no seu Instagram, no Facebook, conte para os seus amigos. Para mais aulas de inglês, se ainda não se inscreveu, se inscreva neste curso. Até a 9ª aula.